Som. Vamos testar o som? Ótimo. Vê se esse daqui está funcionando, Renato. Faz favor. Som. Não precisa copiar não, se você tem a Bíblia aí, possivelmente você tem esse mapa, mas hoje ele vai servir para a gente ter uma ideia, né, daquele contexto histórico de Isaías, dessas nações que envolviam o contexto histórico de Isaías 9, como nós estamos estudando, mas nós vamos voltar um pouco em Isaías 7 e 8. Deixa eu desligar a armadilha, porque o celular toca na hora que não pode. Tá bom? Nós estamos vivendo essa época do Natal, essa época ela é muito importante, mas a gente precisa entender melhor a importância do Natal para nós. A proposta do estudo bíblico, nesse conjunto de estudos bíblicos nos últimos meses, né, e mais especificamente essas 3 semanas agora, a semana passada, esta e a próxima, mas nesses últimos meses a ideia não é apresentar o texto bíblico e dizer assim, significa tal coisa. É uma proposta de você ir até a Bíblia e a gente estuda um texto ou vários textos, como nós estudamos os Salmos, para a gente aprender a estudar. Inclusive o Marcos Kleber deu estudo em um dos Salmos, né? Para a gente aprender a estudar a Bíblia. Então a ideia de você acompanhar esse estudo, hoje nós estamos continuando com o estudo de Isaías 9, para você perceber o seguinte, quando eu for ler lá em casa textos bíblicos, como por exemplo profecias messiânicas, tem a ver com Jesus Cristo, como é que eu vou usar esse texto para a minha vida, fazer essa transição, né? Eu desenho um mapa antecipado, vai ter uma hora que eu vou apagar ali a Síria, porque eu vou usar aquele cantinho para as nossas conversas, tá legal? Mas você vai saber mais ou menos como é que funciona isso, tá? Por que é importante a gente olhar para a profecia? Vamos lá para Isaías 9. Olhar para a profecia e entendê-la para os nossos dias. Quais são os valores dessa profecia? Nós chegamos a algumas conclusões a semana passada. As conclusões que vocês chegaram, né, nós chegamos juntos, é de que esse trecho, ele fala de esperança, ele fala de fé, de você confiar em Deus. E de fato, as profecias, elas apontavam, elas davam elementos, os profetas vinham e davam elementos, olha, vocês precisam confiar em Deus. Então, esses elementos eram apresentados dentro de um contexto. Por que eles precisavam desses elementos? É a nossa pergunta hoje. Por que Deus traz uma profecia que diz para eles, por exemplo, que o governo do Messias irá aumentar? Que o Messias vem para transformar o caos em ordem. Lembra que nós vimos lá, profecia Isaías 9. Alguém lê para a gente verso 1 e 2. Verso 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra, de profunda escuridão, resplandeceu a luz. Então você vai ver esse tema recorrente, trevas versus luz. Esse tema recorrente, os versos 1 e 2 dão conta, assim, eles dão um cenário triste. O povo andava em trevas, o pessoal estava desprezado. Lembra Zebulon, Naftali, o povo da Galileia, desprezado. E como Deus vai usar essa região para de lá trazer o Messias. Lembra que Jesus era o Nazareno, ele era galileu. Então, esta é uma profecia que mostra o seguinte, a transformação do caos em governo. Lembrando que os profetas deste período, como Miqueias, por exemplo, a gente tem usado muito nos cultos da noite, Miqueias fala para um povo que estava sendo explorado.
Havia injustiça social na terra, porque os ricos ficavam com tudo. Os poderosos, os endinheirados, os ligados à corte, aos reis e até mesmo os sacerdotes, serviam aos propósitos de enriquecimento da corte. Então havia injustiça social. Volta em Isaías capítulo 1, Isaías 1. Olha só, verso de número 15 a 17. Isaías 1, de 15 a 17. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então, mesmo que eles tivessem uma vida religiosa, eles não tinham, essa vida não era prática. No fundo, a sociedade estava afundada. Até mesmo aqueles que diziam estar perto de Deus, estavam afundados no pecado. O pecado, como Isaías 1 diz, era como a lepra que toma todo o corpo, não é a parte sã, da cabeça aos pés. Então, o resultado daquele governo era o caos. A nação de Deus, o povo de Deus, que deveria ser um modelo, um exemplo para o mundo, tinha deixado a sua sociedade afundada como a sociedade ímpia. Não havia diferença entre o modo como vivia o povo de Deus e o modo como viviam os povos pagãos, os povos distantes do Senhor. A exploração era a mesma. Então Deus vem dizer para esse povo que está sofrendo lá na Galileia, Naftali, Zebulon, vai dizer o que para eles? Vai falar assim, olha, isso não vai ficar assim. Deus vai interferir. E como é que Deus vai interferir? Enviando o Messias. Que aí nós fizemos só referência aos 4 nomes, né, dados a ele, dados ao menino que nascerá. Né, vamos lá, Isaías 9, então, voltando a Isaías 9, mais 2 versículos, o 6 e o 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É a palavra-chave, então, da manifestação desse Messias, é que ele virá para governar. A terra está em caos, está em trevas, e será dada luz. Como é que essa luz vem? Através do governo. Ele vem para reinar. Então, veja, esse Messias, ele tem que ser visto com este olhar. Ele é o rei. Então, aí nós fizemos a semana passada aquela coisa, nós pegamos o ensino, né, não sei se vocês estão lembrados do esqueminha que eu fiz aqui. Nós pegamos o ensino da passagem, aquele quadro que tinha o ensino da passagem, lembrando que essa passagem fala diretamente a nós temos que ouvi-la, pensar e refletir sobre ela, mas lembrando que ela também aponta para Jesus Cristo. E que nós temos que entender essa passagem e entender duplamente Jesus. Nós entendemos a passagem à luz de Jesus, porque ele é o Messias que está sendo referido ali. E entendemos Jesus a partir da passagem também, porque a passagem fala dele. Confundi vocês? Às vezes vocês ficam com um olhar assim vazio, aquele olhar investigativo, né? Oh. Veja, eu pego uma passagem messiânica, um profeta, e eu tenho que entendê-la, porque ela não existe só para o povo do Velho Testamento, ela existe para mim hoje. A Bíblia toda é para mim, muito bem. Essa passagem,
ela fala do Messias. Bom, o Messias já veio, é Jesus. O Messias já veio, é Jesus. Então, eu tenho que entender essa passagem através de Jesus, porque tudo que ela disse se completou em Jesus. Mas eu entendo Jesus também a partir da passagem, porque a passagem fala de Jesus. Deu para entender? Na verdade, eu disse a mesma coisa, né? Só um pouco mais devagar. A passagem falando sobre a natureza do Messias me diz, o Messias que chegou era tudo aquilo que era dito antes. E o próprio Jesus, ele usa esse recurso. Abra comigo lá em Lucas, eu acho que é o capítulo 24, se eu não me engano, só para a gente ver Jesus. O próprio Jesus diz isso, vocês devem ler as passagens, para vocês me entenderem. É o capítulo 24 de Lucas, Jesus está tendo aquela conversa no caminho de Emaús, com Cleopas e um outro discípulo, que a gente não sabe o nome. Verso 25 até o 27. Alguém lê? Lucas 24, 25 ao 27. Eu estou falando Então, alguém lê, né? Mas é uma sequência, vocês estão seguindo aí. Vai lá, Gislene, por favor. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então você percebe que o próprio Jesus falou assim, o problema de vocês não me entendem, porque vocês não leem os textos olhando para mim. Eles liam o Velho Testamento e liam muito, eles liam todos os dias. Fazia parte da cultura deles a leitura diária. Mas eles não tinham essa premissa básica no coração. Eles não entendiam que aqueles textos, eles deveriam ler aqueles textos olhando para Jesus, para o Messias. Ele falou, vocês são nécios, tardos de coração para entender. E isso para mim é muito importante, tardos de coração para entender. O coração é um processo de guardar no coração a palavra de Deus, é um processo de avaliação, de entendimento da Escritura. Guardar a palavra no coração não é só decorar versículo e saber de cor na hora que alguém fala um versículo de cor. Então e ele diz assim, e a chave está em entender a pessoa de Cristo a partir daqueles textos, e entender aqueles textos a partir de Cristo. Então este movimento é o que nós estamos fazendo. E vamos voltar agora. Então, agora nós queremos entender esse texto. Só que para entender esse texto, não basta eu ler Isaías 9 e ficar ali naquele trechinho 1 a 7. Eu preciso entender um pouco do que está acontecendo. Então, em resumo, isso é só abertura, viu, gente? É só a introdução, tá? Porque a gente vai cantar, orar, tudo. O pastor não esqueceu não, tá? É assim. Quando você pegar um texto, então, seja ele qual for, mas nós estamos vendo aqui um texto messiânico, um texto profético e messiânico. Você vai lê-lo olhando para Cristo e perceber tudo que ele fala de Jesus Cristo. Aí nós vimos lá, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Todas essas qualidades Jesus exerce. Essas qualidades dizem como será o governo dele. Como ele vai realizar esse governo? Usando essas qualificações. Tá bom, vamos mexer com isso aqui já, o negócio de governo. Por que ele vem para governar? Por que isso é importante? Mas, para a gente entender essas qualificações do Messias, vamos entender por que o profeta disse para aquele povo que o Messias seria assim. Porque aquele povo tinha uma necessidade. Porque aquela profecia também servia para eles, para o momento deles. E aí a gente entendendo quais as lições para o momento deles, aí a gente faz a transposição teológica para nós. Essas lições deles servem para mim.
Então, qualquer texto que você for pegar, você vai fazer esse exercício. E se for um texto messiânico, ainda mais direto, a respeito de Jesus. Tá bom? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai estudar o contexto. O que estava acontecendo? Por que Deus está dando esta profecia para aquele povo? Lembra? O que estava acontecendo para aquela gente de Zebulon, de Naftali, aquela gente pobre, os órfãos, as viúvas, as pessoas exploradas, as pessoas que estavam perdendo a esperança? Por que Ele está dando esta palavra? O que eles estavam sofrendo, o que estavam passando e que precisavam ouvir? Já que vocês ouviram tudo isso no início, né? Essa é o que você vai fazer hoje. Pedir graça ao Senhor, você aprender a ler esses textos. Aprender, mesmo que, mas pastor, isso é muito demorado, porque tem gente que acha que as coisas têm que ser tudo rápido, tudo tem que ser fast food, né? Se tiver que estudar a Bíblia, tiver que ler mais de um texto para poder aprender alguma coisa, já desanima. Não pode ser assim. É a palavra do nosso Deus. É a palavra que nos limpa, que nos purifica. Diz a Escritura que essa palavra é tão importante que tudo passa, menos esta palavra. Jesus Cristo chega para os discípulos e fala assim: vocês não podem dar frutos sem estarem em mim. É por isso que eu limpo vocês, mas vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dito. É por isso que ela é tão importante que o escritor aos Hebreus diz que nós não teremos escapatória se nós não ouvirmos a palavra daquele que nos adverte do céu. Então, Bíblia é uma coisa séria. Estudar a palavra de Deus é uma coisa que você deve levar como uma das coisas mais importantes. E o que é legal é assim, minha filha, a Laila, vai fazer prova. Então, prova tem um prazo, né? Amanhã ela tem prova, então ela só pode estudar até hoje. Que amanhã acabou o tempo, não tem jeito. A não ser que volte a estudar isso de novo, se reprovar. Bíblia. Deus não põe, estuda só até amanhã, porque segunda-feira, amanhã eu vou pedir prova. O problema é que é tão urgente que, se fosse possível, a gente tinha que estudar antes. É uma coisa interessante, você tem bastante tempo, mas ao mesmo tempo é muito urgente. Então você não precisa ter medo, o que você não pode é deixar para depois. Pastor, esse método de estudar a Bíblia entendendo a passagem como o senhor vai explicar, ele é muito complexo, é muito grande. Aprenda e faça. O dia que você fizer o primeiro, o segundo fica mais fácil. E o terceiro, depois do segundo, fica mais fácil que o segundo e assim por diante. Com o tempo, você vai pegando o jeito da coisa. Com o tempo, as informações, como um mapa, como a história das nações, vão ficando gravadas. E com o tempo, você lê um profeta, hoje já acontece isso comigo, eu leio um profeta, o contexto já está passeando na minha mente. Uma coisa ou outra que você vai ler de novo, mas o contexto já vai passeando na mente. De tal forma que aí você senta para ler a Bíblia, qualquer texto do Velho Testamento, por exemplo, a profecia a Obadias, ou de Obadias. Tem 21 versículos, se eu não me engano. Foi escrito, lá não diz para quem, para quando, mas tem o tema, fala contra uma nação chamada Edom. Então você começa a lembrar o que tem a ver Edom com a história de Israel. Isso ajuda muito. Eu acho que o estudo bíblico de quarta-feira, ele deve ser aproveitado assim. Você usá-lo como ferramenta para os seus estudos pessoais. Não vir aqui e falar, aprendi um negócio novo. Não, eu aprendi a aprender. O negócio novo eu vou aprender em casa, quando eu for estudar. Tá bom? Vamos ficar em pé. Vamos pedir graça do Senhor para esse momento. E logo depois nós vamos louvar ao Senhor. Nosso desejo, Pai, é que teu povo aprenda a estudar a tua palavra. E haja mais maturidade para viver para o Senhor. Que a tua lei seja amada pelo teu povo, a tua palavra seja amada, apreciada, a ponto de que
teus filhos se debrucem nela para entender a tua vontade. Para que vivam, ó Pai bendito, segundo as ordenanças do teu governo. E Jesus Cristo realmente reine sobre nós. Graças te damos pela oportunidade de estarmos juntos, pela bênção que é estudar a tua palavra junto com o teu povo. Ilumina nosso coração. Dá-nos, Senhor, a capacidade de entender, de refletir melhor e aplicar as nossas reflexões bíblicas ao nosso dia a dia. Nos ajuda esta noite, mais uma vez eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Nath, Renata, meninos e meninas. Estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Podem sentar. Nós temos o texto que estamos lendo, Isaías 9, ele tem um quadro histórico no livro de Isaías, que começa lá no capítulo de número 7. No capítulo de número 7,
logo depois da chamada de Isaías, lembra? Isaías é chamado a Deus e está lá no templo, vem os querubins, né? Serafins, não sei se é querubim, serafim, né? Santo, santo, santo. E aí ele é enviado como profeta. Isso é chamado oficial, né? Nós temos então esse chamado oficial. Isaías, então, ele vai dar uma descrição histórica, qual é o problema e onde ele está se inserindo. Ele então já fez um pouco disso lá nos capítulos 1 e 2, quando ele vai falar o que está acontecendo, como que o povo é mau, como que os reis são soberbos, como eles deixaram a Deus. Eles sabiam quem era Deus, eles conheciam Deus, mas eram piores que o jumento, né? Piores que o boi, porque o jumento sabe onde é a sua manjedoura, conhece o seu dono, o boi também. O Israel não entende, meu povo não está rebelado contra Deus, são altivos, olham Deus assim Deus que não quero nem saber de Deus, para não falar coisa pior, né? Quero nem saber de Deus. Eles ofereciam culto a Deus, mas não amavam a Deus de todo o seu coração, o coração deles estava longe. Isaías então faz uma descrição nos 2 primeiros capítulos dessa situação lá no coração do povo. E agora aqui nesses capítulos que se seguem, o que nós vamos ver, voltando, um texto que eu amo, já falei para vocês diversas vezes, capítulo 5, né? A vinha, mar. Citei outro dia aqui num culto o paralelo desta vinha com aquilo que descreve Miqueias. Deus esperava uvas boas, mas veio uvas podres. Deus fez tudo para aquele povo ser a nação que ia representá-lo no mundo. Mas quando ele olhava para a sociedade, para aquela nação, a tristeza de Deus. Só para ter uma ideia, né, de como que estava, Isaías 5, verso 7, Isaías 5, verso 7. Pode ler, por favor. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Então, Deus queria que eles fossem um povo que vivessem em obediência, e eles quebravam a lei. E que em decorrência da obediência deles, eles exercessem amor, como a lei diz que é o fim da lei, é a prática do amor, amar a Deus, amar o próximo. Mas o que acontecia? O povo estava sendo explorado, então havia clamor. A tristeza de Deus em olhar para o seu povo, que devia ser um modelo para todas as nações, e perceber que não era isso. E olha, desde já, vá fazendo essas implicações pessoais. Que às vezes a gente olha para Israel e esquece da gente, né? A expectativa de Deus conosco, com o seu povo, com a igreja, mas também com os indivíduos, é de que nós façamos coisas sempre retas, em obediência. Então Deus se decepciona, por assim dizer, que Ele faz tudo, Ele prepara tudo para que a gente dê fruto bom. E o resultado? Fruto apodrecido. Que o resultado da nossa vida, os nossos atos, sejam todos feitos com amor, é o que Deus quer. Mas às vezes nós causamos tristeza por não amarmos como deveríamos. Era essa decepção, esse é o contexto no coração do povo que então Isaías vem trazendo. Isaías já está falando, mas nós precisamos mudar essas coisas. Essas coisas precisam ser mudadas. No capítulo 7, então, Isaías vai entrar num chamado contexto histórico desta passagem. Agora, Isaías não tem aqui a intenção de dar detalhes históricos. Ele está contando só o necessário para poder se inserir na história. Então, ele lá no capítulo 7, logo no verso 1, nós já percebemos que ele está nos dias do rei Acás, que era filho do rei Uzias, rei de Judá. Também nos dias de Rezim, rei da Síria, e também nos dias do rei Peca, que era filho de Remalias, rei de Israel. Olha aqui, Síria
Israel e Judá. Essas duas casas eram a vinha do Senhor, que a vinha do Senhor são os homens de Israel e os homens de Judá, tá? As 10 tribos tinham separado de Judá, então uma só nação virou duas, Israel e Judá, o reino do norte, reino do sul, às vezes chamado de Efraim, às vezes chamado de casa de José, porque Efraim era filho de José, tá bom? Às vezes é chamado pelas capitais, Samaria, Damasco e Jerusalém, às vezes é assim que a Bíblia se refere a eles. Um pouquinho antes desse período aqui de Isaías, tinha um povo o desenho não está muito perfeito, que tinha um povo que morava aqui assim, ó, nessa região aqui, ó, que era o povo fenício. Já viram isso? Fenícia, né? Já ouviram falar de Fenícia? Capital da Fenícia, na época, Sarepta, conhecida nossa da Bíblia, né? Lembra a viúva de Sarepta? Que não havia em Israel ninguém adequado, ninguém procurou Jesus Cristo, como aquela viúva que era de Sarepta. Bom, os fenícios eram excelentes mercadores, e eles foram o primeiro povo a ser conquistado pelos assírios, justamente porque os assírios não são bobos, né? Eles conheciam os fenícios e a habilidade fenícia de navegação. Quando eles chegam, quando os assírios crescem aqui, com um rei chamado Tiglat, nome bacana para você pôr no seu filho, Tiglat-Pileser, vocês que são jovens, anota aí. Né? Tiglat-Pileser chega aqui, a primeira coisa que ele faz, levam os assírios, os fenícios, por causa de vários contextos, né, da época, não importa. Então, no contexto de Isaías, essas 3 nações estão em cena. E o que acontece com essas nações? Eu vou tentar explicar só para facilitar a sua leitura, mas o bom era você ler a Bíblia, esses textos. Mas como para facilitar, eu vou dizer o seguinte: está duas grandes potências mundiais, Egito e a Síria, estão polarizando o poder mundial. Todo mundo tem medo da Síria, todo mundo tem medo do Egito. Esses povos aqui, que eram grandes nações para a época, não eram pequenos povos, não eram desconsiderados, mas eram bem menores e inferiores a essas grandes nações. Especialmente depois da morte de Salomão, Israel, no geral, Israel e Judá se enfraqueceu muito. Teve alguma força Judá no período de Uzias, o pai de Acás, mas ainda assim, nada comparável a esses 2 poderes mundiais. O que seriam hoje esses 2 poderes mundiais em termos de guerra? Se fosse nos nossos dias. Com certeza Estados Unidos. Mas Estados Unidos está desequilibrando a balança, né? Há uns anos atrás, há uns 20 anos atrás, Estados Unidos e Rússia. Mas é que a China não mostra esse poderio bélico, como fala assim, como é que eu vou dizer? Não demonstra. Tem, mas não demonstra, né? Não está explícito. Não parece que a China veio para guerrear. Estados Unidos e Rússia, vocês são novos, nem sabem o que era a União Soviética. Não, sabe, vocês estudam, né? Guerra Fria. Isso é coisa de gente já com 40, tá? Gente com menos de 40 sabe muito pouco disso. Era mais ou menos isso, tá? Era mais ou menos isso. Hoje não tem isso, e não tem tão polarizado. Até porque as guerras hoje são econômicas. Daí sim, se a gente mudar o campo da batalha para a economia, aí nós temos Estados Unidos e China. Seria mais ou menos isso, tá? Todo mundo tinha medo dessas 2 nações. E acontece o seguinte, não disse para vocês que a Síria começou a mostrar as asinhas aqui, já levou os fenícios para ir embora? O que vocês acham que está acontecendo com o rei da Síria, o Rezim? O que está passando na cabeça do Rezim?
Vai lá, gente. Se você fosse rei da Síria, sem o A, isso aqui, e soubesse que um grande poderio bélico está chegando perto de você, o que você ia fazer? Hã? Procurar aliados. E ele procurou? Procurou. Quem foi o aliado que ele encontrou? Quem que vocês acham que foi? Hã? Ele juntou força com Israel. Só que assim, eles estavam com medo da Síria, mas ao mesmo tempo tinham ganância. O que eles queriam? Eles queriam uma parte do território de Judá, e já tinham conquistado uma parte do território de Judá. Eles se uniram e conquistaram a parte do território de Judá, já que o Acás não se uniu a eles. Eles falaram, bom, Acás não está unido a nós, vamos conquistar esse território e vamos juntar os exércitos. Então esses dois fizeram guerra contra Judá. Vamos lá para Isaías, capítulo 7. Alguém lê aí, verso 1 e 2. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então assim, olha, o primeiro versículo é um versículo de abertura, que conta a história, resume a história. E agora ele vem detalhar um pouco. E ele detalha o seguinte, que chegaram lá na casa de Davi, em Jerusalém, alguém falou, olha, os dois povos, Israel e Síria, se juntaram, vão contra vocês. O que aconteceu com o rei Acás? Tremeu. O que aconteceu com o povo? Todo mundo tremeu. O que está acontecendo então em Judá? Está todo mundo? Tremendo. Tremendo de medo. Todo mundo tremendo de medo. E agora, o que a gente vai fazer? Se você fosse o rei Acás, vista a roupa do rei Acás. Se você fosse o rei Acás, o que você faria? Vai lá, Daniel, o que você faria? Faria alguma coisa? Não tenha medo. Você é o rei Acás, você não é o rei Acás, mas se fosse. Judá. Contra os dois de cima. Opa, boa opção. Se fosse você, Sérgio. Primeiro não ia dormir. Isso aconteceu. Ele não dormiu vários dias. Uma boa saída. Se aliar com o Egito. Mais alguém tem alguma opção? Acontece o seguinte, que o Acás está aqui, e eles fazem, os dois se juntaram, não para ter-me como aliado, mas para me dominar, porque já tinham dominado uma parte do território dele. Então Acás está contrário a esses dois. Acás tem medo, não dá para me juntar com eles, senão quem cai fora sou eu. Aliás, eles queriam fazer outro rei mesmo no lugar do Acás, né? Quer ver? Vai lá em segundo livro dos reis, acho que é 16, segundo dos reis 16, deixa eu ver se é isso. Segundo dos reis 16, deixa eu ver se é isso. É, 16 é o reino de Acás, não é? O reinado de Acás. Olha só, verso 5. Versos 5 e 6.
Não queria ler esse texto antes para vocês não virem o que ele fez, né? Mas agora vocês já viram, né? Lê aí, pode ler, Irani. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acás, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Assíria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Bom, na verdade, esses dois, o Rezim e o Peca, eles queriam colocar um vassalo dele como rei. Eu tenho um texto que fala só sobre isso, deixa eu ver qual que é. Se não é aqui, deve ser em Crônicas 28, é isso? Segundo Crônicas 28. Segundo Crônicas 28, é isso mesmo. Segundo Crônicas... Bom, enfim. Tanto texto bíblico, já nem sei mais onde está. Cadê onde que eles queriam colocar? Síria resolveu fazer-te mal. Bom, ele não conseguia, vou só resumir, depois eu acho esse versículo. Que eles queriam colocar um rei para reinar em Judá. Por isso não dava para eles fazerem uma aliança tripla. Tá? Eles estavam interessados em tirar Acás de Judá. Tá? Bom, enfim, qual foi a solução que Acás encontrou? Qual foi? Se juntou à Síria. O Acás pensou o seguinte, Acás falou assim, olha, vem cá, vamos pensar. Eles estão contra mim, querem me destruir, mas tem alguém contra eles? Não tem? Ué, o inimigo deles pode ser meu amigo. Então o que eu vou fazer? Vou me aliar ao inimigo deles, vou me aliar à Síria, e a Síria vai me ajudar. A Síria vem e conquista eles dois. Parece que está tudo certo. Essa parecia uma solução diplomática bem adequada. Talvez fosse melhor mesmo, porque se ele vem buscar abrigo no Egito, talvez ele receba um não, e tem mais, ele vai se aliar ao inimigo porque o grande inimigo da Síria não são esses três. O grande inimigo da Síria é o Egito. A Síria está querendo chegar aqui, nas portas do Egito. Bom, voltando lá para Isaías 7. Aí entra o profeta. Nesse quadro de desespero, o que vai acontecer? Entra o profeta. Verso de número 3 e 4. Quem lê? Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Restolho Volverá. Restolho. Outro nome de filho bem interessante. Ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto de Açude, superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E disse-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Acabei de achar o versículo que estava procurando, o versículo 6, gente. Do 7. Leia aí, Lê você mesmo. 6. Subamos contra Judá e amedronte Molo e o conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Achamos. Como é bom ler a Bíblia que a gente acha, né? Então, o profeta Acás tem que tomar uma grande decisão. Ele não está brincando, não é brincadeira,
Como é que é? Não é banco imobiliário, não, que ele está jogando e está com medo de perder. É a nação dele, é o reinado dele, é a família dele, é a vida dele. Tudo que diz respeito àquele povo. Sabe, ele não está jogando war, que ele pode perder, amanhã começa outro jogo. Ele está dentro de uma guerra, ele está com um problema muito sério, a cidade está cercada. Ele tem que tomar uma decisão. Aí chega o profeta e diz que a decisão é: calma, fica tranquilo, aquieta-te. Não fica com medo nem de Rezim, nem de Peca. Fique em paz. E não precisa procurar a Síria. Você não precisa de nada para resolver esse problema. Eu volto a perguntar, se você fosse Acaz, você ia ouvir o profeta falar: ai, obrigado que você veio aqui, reverendo Isaías, que palavra doce que o Senhor me deu. Você faria isso? Você faria, Vitória? Não, gente, vamos lá, vamos parar para pensar. A gente acha ruim com Acaz, que Acaz fez muita besteira, fez mesmo. Mas quando a gente veste a pele do homem, a gente vê que as coisas não eram tão simples. Pareciam não simples. O que faltava para Acaz? Porque a gente já sabe que ele não ouviu o conselho de Deus, né? Olha só. Só para vocês terem uma ideia, o profeta continua falando que ele vai destruir esses inimigos. Verso 8 diz: mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor falando a Acaz. Aí vem o sinal, né? Pede um sinal. Você tem dificuldade de crer nisso que eu estou dizendo? Você tem dificuldade de colocar a sua confiança nessa palavra? Alguém lê aí para a gente, verso de número 11 e 12. 11 e 12. Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então é isso. Ele está diante do profeta de Deus, que fala a palavra de Deus. Então ele está diante da palavra de Deus. E Deus fala assim: aquieta-te. Não precisa se preocupar. E ele tem dificuldade, porque é natural que a gente tenha. Então o profeta fala: pede a Deus um sinal. Qual é o próximo passo dele? Não pedirei sinal. Que isso? Não vou pôr a minha fé à prova. Aí ele usa a expressão: não tentarei, meu Deus. Aí Deus disse que ele mesmo daria um sinal. Qual que era o sinal que Deus ia dar? Verso 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel. Então, aí vem essa profecia messiânica também. Então você já percebe que havia um problema acontecendo ali, que diz respeito à casa, ao povo, aquele momento histórico. Mas sendo esta uma profecia messiânica, aquele momento histórico, ele pode ser extrapolado para outros momentos, que não tem a ver só com a casa, talvez tenha a ver com o povo de Deus de uma forma muito mais ampla. Bom, mas esse era um sinal que para Acaz ficaria muito claro. Uma virgem lá da casa dele, uma moça que ainda não tinha tido filhos ainda, um Betulá, né? Ela era uma moça que ainda não tinha dado à luz nenhuma vez. Nascerá uma criança. A Bíblia não nos fala qual foi a criança no tempo de Acaz. Ela vai deixar isso para a gente interpretar
a partir de Mateus, né, que a virgem conceberá e o seu nome será Emanuel, lembra lá Mateus 1, quando José tem um sonho. Mas, enfim, isso é uma prova de que Deus luta as nossas guerras, mesmo que elas sejam maiores que nós e que nós tenhamos poucos recursos para vencê-las. Então, tentando fazer o exercício de transpor esses ensinos, o que a gente vê nesse contexto histórico? Um contexto, às vezes, parecido com o nosso. Situações difíceis, que era o que ele estava vivendo, decisões difíceis, que humanamente falando, é mais fácil a gente dar um jeitinho, vamos fazer do nosso jeito, e às vezes Deus vem e deixa muito mais claro, não é desse jeito que se deve fazer, é de outro, confie nele, confie na palavra do Senhor. Ah, mas é que tem coisa, gente, vocês sabem como é que é, vamos falar na real. Tem coisa nas nossas decisões que a gente tem a consciência de que Deus está falando assim, não, confia em mim que eu vou resolver. Mas na prática, parece que é difícil fazer isso. Então peça um sinal a Deus, deixa Ele mostrar um pouco mais, deixa Deus tornar o seu coração mais consciente dessa promessa. E por insistir em um caminho só, o caminho do coração dele, Acas não pediu um sinal. Mas mesmo assim Deus deu um sinal e Acas não conseguiu discernir o sinal de Deus. E aí começa um problema para Acas, que é um sinal foi dado, só que Acas não tinha olhos, não tinha coração para entender o sinal. O resultado de quem não está atento ao que Deus diz é fazer seus próprios caminhos, é tomar suas decisões sem Deus. É assim que a pessoa age. Eita, tem coisa difícil. Mas é assim que funciona. Vamos ver. Aí o profeta vai mostrar. Antes de seguir em Isaías, vamos lá para o segundo livro dos Reis, capítulo 16. Eu estava compartilhando aí com Renata, agora à tarde, que eu me impressionava com esse cidadão. Segundo das Crônicas primeiro, para contar esse episódio. Eu me impressionei com Acas, e não com ele, mas com a humanidade, como nós somos capazes de deixar o caminho de Deus. Eu estou escrevendo um texto, que um dia ainda vou acabar, mas eu estou juntando material para ele, vai demorar um pouco, depois eu apresento para vocês, que é a força centrífuga do pecado. O que é força centrífuga? O que faz uma centrífuga? Centrifuga. O que faz uma centrífuga? Não. A máquina de lavar, ela lava e centrifuga. Já ouviram isso? Aqui está o centro. Aí você pega uma corda e amarra uma bolinha nela e começa a girar assim. A bolinha tende a ir fugir da sua mão ou vir para a sua mão? Fazendo assim, ó. Fugir ou vir para a sua mão? Fugir. Por quê? Porque ela produz uma força centrífuga. Ela foge, fuga do centro. Aqui, então, quando você gira aqui, né, faz essa volta aqui, aula de física, né, estudo bíblico. Aí você tem um vetor de força fugindo, é a força centrífuga. Tá? Fugindo. Está centrifugando. O pecado faz isso. Deus está aqui. Ó. O pecado gera essa força aqui. Aparentemente, o primeiro pecado parece que vai ficar só nele, né? Mas a natureza do pecado é gerar uma força que nos afasta de Deus.
Por isso, você vai ver a Bíblia dar ao pecado a ideia de potestade, de poder. O pecado ele exerce uma força, um poder, um domínio em termos de força. Afasta o teu corpo e fica ele gera uma força constante contrária a Deus no seu coração. Um bom exemplo bíblico disto, Caim. Caim matou Abel. O texto de Gênesis 4, 7 diz, olha, o pecado já à porta, você tem que dominar. Lembra a cordinha? Para a pedra não fugir, o que eu tenho que fazer com a corda? Dominar. Aí eu tenho que exercer uma força contrária que me aproxima. Se essa força que eu faço assim for maior que a força centrífuga, é centrípeta que eles chamam, né? Que faz a fuga do centro, aí eu trago a bolinha para o centro. Mas se o peso da bolinha for tão grande que eu já não consigo mais controlar e ela está me levando, ela está fugindo. Já brincou com crianças? A gente pega criança assim, antigamente fazia, né? As mães não gostavam. Pegava a criança, mas tinha hora que a criança pesava, a gente ia junto. A força era maior. Caim, cumpre a ti dominá-lo. Mas Caim dominou? Caim fugiu da presença de Deus. Caim resistiu a Deus. Caim gerou filhos. E você vai ver então o filho de Caim matar um homem, porque olhou para ele meio feio, sei lá como é que ele olhou, pisou no pé dele e ele matou o homem. Mata dois. O pecado tem essa força. Olha o exemplo de Acás que me deixa assim, um pouco apavorado com o poder do pecado na minha vida, na sua. Segundo das Crônicas 28, verso 22 a 25. Esther, você lê para a gente? Pode ler em espanhol também, em inglês. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acás tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles, para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acás juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele pediu ajuda à Síria, a Assíria, e a Assíria não deu nem bola. A Assíria conquistou a Síria e conquistou Israel e cobrou impostos de Acás. Então a Assíria veio, conquistou esse, e depois cobrou impostos de Acás. Um pouco antes disso, esses dois já tinham ganho dele, lembra? Ganharam território, cercaram Jerusalém. Aí ele vai até a Síria, e ele chega lá e vê um altar, um Deus, tal, e descobre esse Deus é que ajudou eles a ganharem de nós, a nos derrotarem na guerra. Ele não tinha pedido sinal a Deus, tinha rejeitado ouvir a voz de Deus, só que quando chega lá, ele dobra o joelho para o Deus estranho. Você fala assim, mas que cara maluco é esse? Confiar na palavra de Deus, não, mas em qualquer outro Deus ele confia. É a força centrípeta do pecado. Ele afasta você de Deus
cometa um pecado hoje e não tenha quebrantamento, não aquiete o seu coração e volte para Deus, amanhã você estará um passo mais distante. Porque isso não é um pecado, cometi um pecado e ele morre. Eles agem em nós, gente. O salmista diz, um abismo chama outro. Paulo, escrevendo lá em Romanos, diz assim, porque eles desprezaram Deus, cometeram o pecado da idolatria de desprezarem Deus, adorando a criatura, Deus os deixou para praticarem coisas ainda mais inconvenientes. Deus não precisou empurrar eles para praticarem coisas mais inconvenientes. É a força do pecado agindo. E não para. Acás. Olha o que aconteceu. No livro dos reis está mais detalhado isso. Depois você lê. 2 dos Reis 16. Acás vai até a Síria, se encanta com o altar, ele manda chamar o sumo sacerdote, naqueles dias era Urias, o sumo sacerdote, não o rei. Não é Uzias, Urias. Urias vai e ele fala, Urias, eu quero um altar igualzinho a esse aqui, lá em Jerusalém. Urias volta para Jerusalém e constrói aí o sacerdote servindo a quem? Eu já falei disso lá em Miqueias. O sacerdote servindo ao poder. O sacerdote que devia chegar e falar, de jeito nenhum, mas não faço mesmo, se eu quiser me mata, se eu quiser me destitui, mas eu não faço. Urias não pensou 2 vezes, voltou, fez um altar, lembra no Santo dos Santos que tinha a Arca da Aliança, os pães da proposição, afastou de lado e pôs o altar desse Deus lá. Sabe o mar da fundição que era logo na entrada do tabernáculo, depois ficou logo na entrada, antes do Santo dos Santos no templo? Tirou ele dali, pôs numa outra mesa e pôs a mesa de oferta para este Deus no lugar. E Acás voltou e adorou esses deuses e mandou fazer outras réplicas. Não é maluco isso, gente? Você percebe como a falta de fé pode destruir a nossa vida? E exemplos assim a gente tem aos montes, de gente que andava no caminho do Senhor e andava firmemente no caminho do Senhor, e que você não desconfiava de nada, e de repente um pecado. Aí você fala, bom, fulano pecou, tudo bem, todo mundo peca. Aí se esse fulano não está em quebrantamento mesmo diante de Deus, o que acontece? Quando você espera que ele vai voltar, ele passa um pecado ainda pior. Depois de um tempo você vai ouvir a história do fulano, fala, não acredito. Acontece com o pastor, com o presbítero, com o diácono, com o presidente da SAF, acontece com um pai de família, acontece com um crente comum, acontece com qualquer um. Por isso que Jesus diz o quê? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Bom, eu acho que já contamos a história, né? Pelo menos assim em partes, um pouco da história. Só para finalizar a história, o que vai acontecer? Esse povo aqui, que não está afim de fazer amigo com ninguém, deportou Israel, leva Israel para o exílio. E então, o Acás estava ainda assim, agora o Acás está numa pior. Que ele tinha 2 inimigos que Deus disse para eles, Acás, fica em paz. Só que agora a coisa mudou. É assim, Acás? Volta lá para Isaías. É assim, Acás, que você vai agir? Então tá bom. Já que é assim que você quer, Acás? Então tá bom. Verso 17, Isaías 7. Mas o Senhor fará vir sobre ti
sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia que Efraim se separou de Judá. Lembra o dia que Efraim se separou de Judá? O dia que as duas tribos... Foi um tempo muito ruim, o dia que eles se separaram. Mas ia vir um tempo ainda pior. E Deus ia usar quem? O suposto aliado. Os assírios iam para cima de Israel. Iam para cima de Jerusalém. E aqui tem todas as... Aí morre o Acás, e vem um outro rei no lugar de Acás. O filho dele chama-se Ezequias. Só que Ezequias, gente, diferente do pai dele, Ezequias é um homem bom, um homem de Deus. Ele errou. Pois eu vou falar para vocês qual foi o erro dele. Mas era um homem de Deus. Né? E aí então entra o que vem no capítulo de número 8, né? Vem a chegada dos assírios, eles vão despojar, tal, mas o Senhor dará ao povo de Jerusalém uma nova chance, com um novo rei, Ezequias. Gente, como o livro de Isaías não tem um propósito histórico, a gente vai ter que ir para o de Reis, tá? Então vamos para o 2 Reis 16. Já estamos em Ezequias, gente. 16 era o reinado de Ezequias. No reinado de Ezequias, já há outro rei da Assíria, Senaqueribe. Então Tiglat-Pileser já morreu, é morto, Senaqueribe assume, e Senaqueribe está às portas de tomar uma decisão. O que eu faço com Judá? Tiglat-Pileser estava cobrando impostos de Judá. Mas o Senaqueribe queria um pouco mais. Então Deus manda o profeta Isaías falar com Ezequias, que ele não tivesse medo de Senaqueribe. De novo, outra vez. O que vocês acham que aconteceu? Hein, gente? O que vocês acham que aconteceu? Vamos lá, vamos tentar. O Ezequias confiou ou não confiou? O Ezequias confiou. Só para resumir a história, depois vale a pena você ler esse trecho. Sabe o que aconteceu? Sem saber a causa, Senaqueribe estava cercando Jerusalém. O Senhor enviou o seu anjo e que destruiu esse exército. O exército foi embora. O próprio Ezequias não sabia o que tinha acontecido. Puxa, então aconteceu um milagre. Então aconteceu algo, como é que eu vou dizer? Aconteceu algo que está fora da ordem comum dos acontecimentos. Capítulo 19 de 2 dos Reis. 35. Quem achar pode ler. 35 e 36. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Puxa vida, olha a diferença. Como faz diferença a gente confiar em Deus, não é? Ezequias, gente, estava numa situação muito pior que a de Acás. Mas Ezequias falou, bom, o que eu tenho agora? Eu só tenho Deus. Talvez se fosse outro, fosse, só tem um jeito agora. Só tem um jeito.
vou procurar ajuda no Egito. Ele não foi. Irmãos, nós estamos numa profecia que está vivendo este grande momento histórico e há muitas lições para todos nós nela. Muitas mesmo. E o Natal, ele tem que ter este poder de nos fazer lembrar deste Deus que governa todas as coisas. Semana que vem eu vou falar do governo. Disse que vou voltar neste assunto do governo. Por que ele é importante? Se você puder adiantar, lê o capítulo 9, nós já lemos, mas termina de ler, e lê o 10. E você vai ver Deus castigando a Assíria. Por que Deus está castigando a Assíria? Porque Deus disse assim, este povo, assírio, vocês vão ler isso lá, eles acham que eles é que estão fazendo essas coisas, mas eles não estão percebendo que quem está dando força para eles sou eu. Eles não estão invadindo o meu povo, a minha terra, porque eles são bons, porque eu estou dando essa chance. Mas como eles não reconhecem que eu sou Deus, lenha neles. Vou para cima deles agora. Com Senaqueribe e a sua volta, começou a destruição da Assíria. Eles não estavam percebendo, eles estavam tão interessados em chegar aqui que não perceberam que começou a surgir aqui nessa região um pessoalzinho que até então era assim, encrenqueiro, mas não era tão grande coisa. Enquanto eles fortaleceram os exércitos todos aqui, Deus já estava mandando quem? Babilônia no pé da Assíria. Se você notar, por que é que Deus diz, fica calmo, eu vou resolver? Sabe o que Deus está nos dizendo? Sou eu quem governo todas as nações. Sou eu quem governo todas as coisas. Isso é uma bronca de Deus para nós. E o Messias, ele vem para nos mostrar o que é governo. Porque governar era o nosso papel. Semana que vem a gente continua, tá bom? É bem legal a gente estudar essa história. Eu gosto, pelo menos. Se você não gosta, me desculpe, porque eu gosto. Te dá pelo menos eu acho, te dá a oportunidade de entender o que aconteceu. Pois não? Perguntas. Boa lembrança, Renata. Vai lá. Fala que é Isaías 26:12, concede-nos a paz porque todas as nossas obras tu as fazes por nós, né? Então eu lembrei, não tenha dúvida, nesse sentido de que ele é quem vai lutar as nossas lutas e fazer. Sempre. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, gente. Esse é o princípio da nossa vida toda. Ouvir o que Deus está dizendo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E lê o Salmo 46 e você vai perceber a mesma coisa. As nações, gritam os povos, né? Nós ficamos na nossa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Não pelas, mas ele é exaltado porque ele se faz maior entre as nações. Ele faz o que ele quer. Então esse princípio da profecia é de Deus ir para o povo que está lá no fundão do poço. E lembra, é o povo que está, não é Acá, é o povo que está lá tremendo, lá no pasto, lá cuidando dos cabritos. Então, e agora? O que vai ser de nós? Eu sou seu Deus, eu vou cuidar de vocês.
E Deus faz isso através de Jesus. Essa semana que vem a gente continua, tá bom? Alguma pergunta a mais? Alguma observação que você notou, gostaria de falar? Fica à vontade, gente. Vai lá, Kleber, ou Marcos, como é que você gosta de ser chamado? Marcos ou Kleber, ou Marcos Kleber? Tanto faz. Somente chama de Kleber? Então vamos chamar de Marcos, porque deixa eu reservar do Kleber assim para coisas muito importantes, né? Fala, Marcos. Gostaria de comentar algo? Muito bom, só que interessante que Calvino ele atribui o Salmo 46 a Isaías, né? Ah, é? É Não justamente sabia. quando Ezequias vence o exército de Senecaribe. Olha então, só. Calvino, segundo Calvino, ele atribui a Isaías dizendo justamente isso, do domínio de Deus em relação às nações. Legal. Calvino, se eu tenho Calvino do meu lado, está ótimo. É importante que vocês extraiam, então, agora este princípio. O princípio da confiança em Deus. É isso que o profeta chama o povo. O princípio da fé. De estruturar a sua confiança em Deus. Aí aquele gráfico que nós fizemos no início, que é o do gráfico da semana passada, né? Essa profecia, essa história, esse texto, visto, né, corroborado com a mensagem de Cristo, visto por você, estruturando a sua mente, a confiar em Deus para entender a realidade ou as coisas a partir de Deus. Às vezes, nós somos pragmáticos, achando o seguinte: se eu não fizer a minha parte, se não for do meu jeitinho, como é que eu posso só confiar em Deus? Confia, gente. Agora, é fé. É uma estrutura. É isso que o profeta... O que é uma profecia messiânica? Uma profecia messiânica nada mais é dizer assim: gente, está tudo ruim, mas vai ficar tudo bom porque Deus vai mandar o Messias. Ah, mas só? Confia. Sim. Eles não tinham. Não, mas para nós também é, Sérgio. Porque a gente sabe tudo isso, mas no fundo, no frigir dos ovos... A gente ainda também parece que não leva muito a sério, né? Porque alguém está vendo Deus aí? Vocês estão vendo Deus? Não. E alguém chega, o reverendo Isaías chega e fala assim: fica calmo, Deus vai cuidar. A tendência nossa é arrancar os cabelos e até no sentido de vigiar para que a nossa segurança não esteja em coisas da nossa própria Exato, gente. Semana que vem nós vamos falar do governo. E aí nós vamos falar da estrutura do governo de Deus sobre todas as coisas. E como as profecias messiânicas nos chamam a estruturar a nossa vida nesse governo. E vai falar do nosso papel, que é o papel do Messias. Que a gente imita o Messias. Então ele vem não só para governar, mas para mostrar como. E aí ele vai para o céu e nos deixa aqui como embaixadores dele. Então vamos lá. Não vamos adiantar, deixa para a semana que vem. Vamos ficar em pé? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor que por bondade e misericórdia nos deixou tão preciosa profecia, tão preciosos livros, apontando, Senhor, para o modo como o Senhor dirige as coisas de forma soberana. Agradecemos por termos esse livro em nossas mãos e podermos estudá-lo, mas principalmente por ter nos dado coração para crer nessas coisas. Ajuda-nos a desenvolver fé tamanha, que possamos de fato repousar toda a nossa expectativa de vida nas palavras do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse encontro, por estarmos juntos. Obrigado porque o Senhor está aqui e por Teu Espírito nos guiou a Tua palavra. Que ela seja transformada em vida prática para todos nós. É o que Te pedimos em gratidão, oferecemos
ao Senhor a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, eu quero dar só alguns avisos. Sábado agora, nós temos lá o evento no Mackenzie, o nosso coral, junto com outros corais do Sínodo e o coral da Igreja Cristo Salva, estarão apresentando a cantata, né, de Natal, um Natal inesquecível. Haverá um ônibus saindo da nossa igreja, que horas? Às 18h30, gratuito, para você ir e voltar. Né? Mas se você quer ir, ônibus tem limite. Tem que dar o nome se já não está completo. Como é que está? Então tem que dar o nome para a Patrícia. Tem aí, quem não sabe como fazer isso, pede para a Renata, ela vai dar o telefone da Patrícia ou o e-mail, dá o seu nome. É lá no Mackenzie, na Consolação. Se você não for de ônibus com a gente, pode ir de ônibus, de carro. Mas se quiser ir, é gratuito. É para facilitar a ida do povo aqui da igreja, para a gente ter um bom número nosso lá. Se quiser levar um visitante, quiser ir de ônibus, pode ir também. Só que tem que dar o nome. Não adianta vir para a porta da igreja, né? E isso aí é tentar o jeitinho seu, né? Não tente, tá? O caminho é esse, ó. Não faça seu próprio caminho. O caminho é esse. Dá o seu nome e tal. Se você der o seu nome, seu lugar estará garantido. Não busque ajuda nos assírios. Confia que é esse o caminho, vai nesse caminho, tá bom? Tá, então, pronto. Olha, não tem nenhuma profecia dizendo que vai surgir um segundo ônibus. Tá? Não confie nisso, isso é um falso profeta. O verdadeiro profeta diz, olha, a única solução é dar o nome para a Patrícia. Tá legal? Então é isso. Será sábado, lá no Mackenzie. Isso faz parte de um projeto nosso, que nem sempre é fácil a gente lidar com várias igrejas. Juntar igrejas, torná-las igrejas verdadeiramente irmãs e cooperadoras, intercooperadoras. É muito difícil, porque cada igreja tem a sua realidade e às vezes cada um vive para si. E nós queremos usar esses eventos para fazer o contrário, uma força de unidade. Então, a minha ideia é de que a gente continue fazendo isso. E nós precisamos de vocês, que vocês ajudem a gente a fazer isso, porque se eles vão lá, meia dúzia sentar lá naquele auditório imenso, não anima. A minha ideia é de que haja um projeto maior, quem sabe, mais para frente. A gente está dando passo. Ano passado fizemos aqui, né? E na Vila Eutália, se eu não me engano, aqui na Vila Eutália, não foi? Próximo ano, esse ano estamos fazendo Mackenzie, o próximo ano... Calma, não. Por passos. Próximo ano, nós vamos para um lugar melhor. Nós vamos para um lugar melhor. Todos nós estaremos num lugar melhor se Cristo voltar. Né? Mas quem sabe o ano que vem a gente tem esse mesmo evento com outros itens. Tá bom? É crer e trabalhar. Deus abençoe. É bem lembrado. Bem lembrado.